CDB, LC, debênture, LCI, LCA, CRI, CRA, Tesouro Direto, CDI, Selic, socorro! Essa foi a minha reação quando lá atrás eu comecei a investir e me deparei com esse monte de sigla em renda fixa. Se esse é o teu problema, se você também tem dúvida em entender o que são esse monte de letrinha de renda fixa, ou se você conhece alguém que também tem esse tipo de dúvida, cara, fique até o fim do vídeo que hoje eu vou te explicar, tintim por tintim. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, sou Paulo Boniati, sou criador do Saldo Zero. Já te convido, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E cara, já te peço, curta esse vídeo e compartilhe, principalmente com aquelas pessoas que estão tendo dificuldade em entender o que é essa montoeira de letrinha da renda fixa. Não sei se é o seu caso, mas se essa é a sua dúvida, tenha certeza que tem muita gente que tem a mesma dúvida. Então, compartilhe, vamos compartilhar conhecimento, vamos levar o conhecimento para esse povo, porque a gente precisa investir cada vez melhor, beleza? Ah, e tem novidade na área, hein? Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, então, se você não me segue, me siga no Instagram, e eu estava perguntando assim, o que vocês acham de eu transcrever os vídeos, o áudio dos vídeos, em formato de podcast? Cara, e eu fiquei surpreso que muita gente gostou da ideia. Então eu lancei um podcast do Saldo Zero. Eu transcrevi o áudio para o formato podcast e está nas principais plataformas. Então se você não quiser ver o vídeo, mas quiser simplesmente escutar, corre lá e ouça o podcast do Saldo Zero. Beleza? Bora lá! Mas sem mais enrolação, sem mais delongas, porque eu sei que vocês gostam de objetividade. O que tem relação todas essas siglas que eu comentei no início do vídeo? CDB, LC, CDI, Selic, Tesouro Direto e assim por diante. Tudo isso está relacionado ao que a gente chama de renda fixa. Então, para te explicar, e tenha certeza que hoje você vai entender tudo isso aqui. Para te explicar, eu preciso primeiro te dizer o que é renda fixa. Na verdade, renda fixa é o quê? Em suma, é uma forma de você emprestar dinheiro para alguém em troca de receber juros posteriores. Então pense assim, você muito provavelmente já precisou fazer um financiamento, fazer um empréstimo, seja para comprar uma casa, seja para comprar um carro. E nesse momento o que aconteceu? Você pegou o empréstimo de um banco provavelmente. Na renda fixa é a mesma coisa, só que ao invés de você pegar dinheiro emprestado, você vai emprestar dinheiro geralmente para uma instituição. E quais são essas instituições? Instituições financeiras, bancos e financeiras, empresas e o governo. Então todas essas siglas estão relacionadas com a renda fixa. Quer ver como é verdade? O título mais popular, ou um dos mais populares que tem na renda fixa, é o CDB. CDB é o quê? Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, você está emprestando dinheiro para quem? Para o banco. Olha que legal. Ao invés de você pegar dinheiro emprestado, você está emprestando dinheiro para o banco. E aí você entra na corretora, tá lá, CDB 100% CDI. CDB a gente já sabe o que é. Tá, mas se CDB eu estou emprestando dinheiro para banco, o que é o CDI? Então, CDI nada mais é do que uma taxa de juros. Ele significa Certificado de Depósito Interbancário Interfinanceiro. Na verdade é uma taxa entre bancos, uma taxa cobrada entre bancos, porque os bancos também fazem empréstimos uns aos outros. Mas houve uma convenção e acabou trazendo isso para os nossos títulos de renda fixa. Então, muito título de renda fixa vai rentabilizar pelo CDI. Para ficar mais claro, nesse exemplo, CDB 100% do CDI. Hoje é dia 6 de agosto, mas ontem, no dia 5 de agosto de 2020, o Copom derrubou mais uma vez a taxa de juros, a taxa Selic, para 2%. E o que isso implica? Implica que o CDI ele também foi reduzido. O CDI hoje ele está em 1,90, tá? 1,90% ao ano. CDI. Então pense assim, se você tem um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco que vai pagar 100% do CDI, quer dizer que esse título ele vai estar remunerando você a 1,90% ao ano.
Aí só um adendo, tá? Isso não é para sempre. Como a gente está remunerando baseado no CDI, se o CDI sobe, o teu título passa a remunerar mais. Se o CDI cai, o teu título passa a remunerar menos. Mas o que eu quero que você entenda assim? Hoje esse título vai rentabilizar 100% do CDI, que é 1,90% ao ano. Pensa assim, tá, se CDB 100% vai pagar 1,90, então o que é um CDB 120% do CDI? A gente só precisa multiplicar 120% sobre o 1,90% do CDI ao ano, que nos dá uma rentabilidade de 2,28% ao ano. Para tentar ficar ainda mais claro, geralmente esses títulos de renda fixa eles vão seguir uma regrinha básica para você tentar entender o que está acontecendo com aquele título. A primeira variável seria o tipo do título, a segunda seria a rentabilidade e a terceira seria uma referência. Então, nesse caso, qual que é o nosso tipo? CDB. Qual que é a nossa rentabilidade? 100%. Qual que é a nossa referência? CDI, ou seja, CDB, empréstimo para o banco, que vai rentabilizar 100% do CDI. E aí, como eu já comentei, só reforçando, como ele está referenciado ao CDI e o CDI pode variar para cima ou para baixo, esse título também pode rentabilizar mais ou menos de acordo com o CDI. Só que, por outro lado, existem também títulos em renda fixa que são os títulos pré-fixados, mas seguem a mesma lógica. Então, você tem lá um tipo CDB, rentabilização 10% ao ano, referência pré-fixado. Isso você consegue consultar lá na corretora. Quando você está consultando os títulos, você consegue saber se ele está rentabilizando pelo CDI ou se ele é um pré-fixado. E só um detalhe, esses cálculos que eu estou exemplificando, eu não estou considerando o imposto de renda, simplesmente para facilitar o seu entendimento, tá bom? Então já te falei o que é um CDB e o que é um CDI. Aí você já entra numa outra sigla, taxa Selic. Ai, caramba, o que é taxa Selic? Taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros do Brasil. É a principal taxa, a taxa mãe que a gente tem no mercado aqui. Inclusive foi ela que foi derrubada no dia 5 de agosto pelo Copom. E por que eu estou chegando na taxa Selic? Porque assim como o CDI, nós temos a taxa Selic que elas são irmãs. Nós temos a taxa Selic a 2% agora, mas os títulos de renda fixa, eles são rentabilizados pelo que nós chamamos de taxa Selic over. Cara, não precisa complicar a cabeça. Entenda que a taxa Selic over vai ser praticamente a mesma coisa que o CDI. Hoje, ambos estão em 1,90% ao ano. Então, quando você olhar um título e você vê assim, está rentabilizando 100% do CDI ou está rentabilizando 100% da taxa Selic, cara, é a mesma coisa, tá? São taxas de juros diferentes, mas para nós significa praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, de um lado agora a gente tem taxa de juros, CDI e Selic, e do outro lado a gente tem o tipo do título, o CDB. Tá bom, mas e esse monte de letrinhas? Essas outras letrinhas você não explicou nada ainda. Só que agora você vai ver. Primeiro que te explicar o conceito e as duas taxas de juros. E agora você vai ver que todas essas letrinhas são tudo farinha do mesmo saco, é praticamente tudo a mesma coisa. Duvida? Então vamos lá para o computador que eu vou te mostrar. Aqui nós estamos no site lá do Saldo Zero. Eu fiz uma tabela. Cara, eu não tive a competência de dar um nome para essa tabela. Essa tabela ficou muito legal. Então se alguém tiver uma ideia depois de nome, diz aí. Esse é o nome do diferente que é tudo igual. Ou seja, os diferentes que são a mesma coisa. Quer ver? Eu coloquei alguns números aqui para identificar o que é cada coisa nessa tabela. O número 1 significa para quem você está emprestando dinheiro. Lembra que eu falei que você estaria emprestando dinheiro para uma instituição financeira, para uma empresa ou para o governo? Então aqui, tá? Os 3 tipos de instituições para onde você estaria emprestando o seu dinheiro. O número 2 significa o FGC. Eu não vou entrar no detalhe do que é o FGC, então de forma resumida, o FGC é uma organização não governamental e sem fins lucrativos mantido pelos bancos com o objetivo de assegurar, garantir os investidores até um limite de 250 mil por CPF versus conglomerado financeiro ou 1 milhão no total se forem mais de um conglomerado. Não entendi. Pensa assim, se você tiver um CDB, tá? Um CDB ele é garantido pelo FGC e você tiver até 250 mil investidos no dia que um banco quebrar, o FGC vai te remunerar. Tá bom? Então, o FGC, em resumo, é isso. Depois eu faço outro vídeo explicando melhor como é que funciona, tá bom? Mas entenda assim. Então, o que a gente já pode ter aqui de lição? O FGC, ele só vai ter para quem?
para as instituições financeiras. Ou seja, para esta coluna inteira, você teria FGC. Para empresas não tem FGC? Não. Botei um não aqui. Não tem. Para empresas não tem FGC. Para o governo também não tem FGC. Mas já pense assim, não é porque o governo não tem FGC que ele é menos seguro que emprestar dinheiro para banco, tá? Como eu falei, eu não quero entrar no mérito aqui, porque eu só quero te explicar como é que funciona, o que são essas letrinhas. E o número 3 é o quê? A gente identifica na coluna de imposto de renda. Quem tem imposto de renda e quem não tem imposto de renda. Vamos olhar aqui, porque o que eu fiz? Eu separei essa tabela em grupos, tá? Nós vamos agrupar esses tipos de investimentos para ficar mais fácil. O que a gente tem no grupo 1? No grupo 1 nós temos CDB, que nós já falamos, que você estaria emprestando dinheiro para quem? Para uma instituição financeira, no caso, um banco. Como é uma instituição financeira, tem FGC, ou seja, você tem a garantia do FGC, e tem imposto de renda regressivo. Veja que esse grupo 1, todo ele tem imposto de renda regressivo. Ou seja, já concluo o seguinte, se CDB você está emprestando dinheiro para banco, LC, letra de câmbio, é igual ao CDB, igualzinho, só que você está emprestando dinheiro para uma financeira. Ou seja, a instituição financeira tem FGC e o imposto regressivo, tá bom? E debênture? É a mesma coisa que CDB e LC. A diferença é que você está emprestando dinheiro para quem? Para uma empresa. Se você está emprestando dinheiro para uma empresa, você não tem FGC. E o imposto de renda também é regressivo. Salvo, vou deixar um adendo aqui, que tem algumas debêntures que possuem isenção, que a gente chama de debêntures incentivadas, tá? Mas isso lá na corretora você consegue identificar. Então, se você olhar uma debênture, está emprestando dinheiro para uma empresa e for incentivado, você já sabe que é isento de imposto de renda, beleza? E agora eu vou te falar o seguinte, esse é o grupo 1. Por que é grupo 1? Porque ele tem imposto de renda. E agora nós temos o grupo 2. Qual vai ser a diferença do grupo 2 para o grupo 1? Eles são iguais. Como iguais, Boni? Olha só. Grupo 2. Quem que nós temos no grupo 2? As letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que são iguais aos CDBs. Você também está emprestando dinheiro para quem? Para uma instituição financeira. Você está emprestando dinheiro para banco. Só que qual que é a diferença desse LC e LCA para um CDB? Simplesmente o imposto de renda. O grupo 2, ele é isento de imposto de renda. Ou seja, o grupo 2 é igual ao grupo 1, só que o grupo 2 é isento. Só isso. Tá, mas Boni, não pode. LCI e LCA tem que ter diferença. Sim, do lado de quem está captando dinheiro. O banco, ele vai ter um destino diferente de LCI, LCA para os CDBs. Simples assim, tá? Então, LCI e LCA ele vai destinar esses investimentos para o setor imobiliário, o setor agro. Mas para nós investidores é a mesma coisa. Você está emprestando dinheiro por um banco, ou seja, você tem FGC e, no caso do grupo 2, você é isento do imposto de renda. E o CRI e o CRA são iguais às debêntures, entenda assim. Por quê? Você também está emprestando dinheiro para uma empresa. No caso, CRI e CRA, você está emprestando dinheiro para uma securitizadora. Mas é uma empresa também. Então, se você está emprestando dinheiro para uma empresa, veja, você não tem FGC, assim como a debênture, e nesse caso você também é isento de imposto de renda. Ou seja, o grupo 2 é idêntico ao grupo 1. Então aqui você já entendeu o que é um CDB, que você está emprestando dinheiro para um banco, uma LC financeira, uma debênture, que é o grupo 1, com imposto de renda regressivo, e o grupo 2, que é igualzinho ao grupo 1. Acabou. Então aqui você já matou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de títulos de dívida de renda fixa. Tá, mas tá faltando coisa, né? Tá faltando o tesouro direto. Vamos lá, você já entendeu a tabela, tá? Então a gente tem as instituições, quem tem FGC, quem tem imposto de renda e os tipos de títulos. E olha só, o que muda nesse grupo 3 que eu separei, deixei só o tesouro direto? Que você está emprestando dinheiro para quem? Para o governo. E se você está emprestando dinheiro para o governo, esse grupo aqui, ele tem imposto de renda regressivo. Simples assim. Eu não vou entrar no detalhe do que é cada título do Tesouro Direto, porque eu já tenho outros 2 vídeos, eu vou deixar eles aqui em cima, depois você assista lá, que eu explico a diferença entre eles, inclusive te digo como você pode evitar de perder dinheiro no Tesouro Direto. Tem alguns tipos de títulos que você pode perder dinheiro lá, beleza? Então, resumindo tudo isso aqui, todas essas letrinhas fazem parte de um mundo chamado renda fixa, onde você estará emprestando dinheiro para alguém. Simples assim, ou para uma instituição financeira, ou para uma empresa, ou para o governo. E dependendo do grupo ou do tipo de título, você vai ter isenção de imposto de renda ou não, e eles serão rentabilizados ou serão corrigidos por uma taxa chamada
CDI ou uma taxa chamada taxa Selic, que são praticamente a mesma coisa, ou vão ser remunerados pelo pré-fixado. Tem até uma outra remuneração, que é o IPCA, que aí tem alguns títulos que também remuneram, mas também vai funcionar da mesma forma, CDI, taxa Selic ou IPCA, que é a nossa inflação. Se você quiser que eu aprofunde o tema de algum título específico, deixa um comentário aqui abaixo que depois eu me comprometo a fazer um vídeo futuro. A ideia aqui foi simplesmente dar um apanhado geral de como funciona todas essas siglas para te mostrar que é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. E também, se você quiser se aprofundar ainda mais, não só em renda fixa, mas também em renda variável, em ações, fundos imobiliários, ETFs, moedas, composição de carteira, cara, dá uma olhada no meu curso, vou deixar o link aqui abaixo, depois veja lá se faz sentido e vou te falar que ele tá com preço legal pra caramba, tá bom? E por último, não esqueça do podcast, novo podcast do Saldo Zero. E por fim, eu sou Paulo Boniatti, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!